Salve, salve! Agora que são elas hoje falando de dress code. Oi? O que é dress code? Política de vestimenta de uma empresa. Ela pode ser só observativa. Você olha como seus colegas de trabalho e seu chefe se veste e copia. Mas o que pode e o que não pode? Tatuagem, piercing, cabelos coloridos. Gente, por que é tão difícil entender o que é uma forma casual ou formal de se vestir? Isso influencia na sua competência na hora de exercer o cargo? Para falar mais sobre esse assunto tão interessante, a nossa diva no divã de hoje é Priscila Molino. Ela é especialista em beleza e imagem pessoal. Cada mercado encara o casual de forma diferente. Em algumas empresas o jeans é muito bem-vindo, em outras nem pensar. O assunto é tão sério que uma consultoria fez uma pesquisa no mês de junho, mês passado, e entrevistou 1.775 diretores. 19 países diferentes, entre eles o Brasil. A pergunta era, com qual frequência eles viam funcionários se vestirem de forma imprópria? A nível mundo, 24% responderam com certa frequência. No Brasil, 54% com certa frequência. O que será que a nossa diva no divã tem a dizer sobre esse assunto? Ivna Muniz é quem nós recebemos hoje no sofá. Ela que tem mais de 20 anos de experiência como pedagoga, é também consultora comportamental e é empresária. Ivna Café e Bistrô. Vamos saber o que ela tem a dizer? Olá, domingão, né? Você tá aí assistindo a gente como? Qual o seu dress code hoje, a essa hora? Sei lá, meninas, será que a gente vive numa ditadura? Conta pra mim, Priscila. As empresas têm que deixar claro, logo que contrata alguém, qual é o estilo de se vestir que ela prefere que o funcionário use? Eu acredito que sim, elas devem deixar claro porque a pessoa que está ali representando a empresa, ela está vestindo a camisa da empresa. Então, se ela for contratada, ela deve estar adequada às normas da empresa. Na verdade, as pessoas, hoje em dia está muito moderno, né? Tudo, as pessoas não têm um padrão de vestimenta. Mas dentro de uma empresa, eu acho que o comportamento, que é o dress code, que envolve tanto a vestimenta como a postura, o linguajar. Tá. Entendi. Então, isso tudo é uma coisa, é um conjunto. Mas Ivna, me fala uma coisa, basta só conversar na hora da contratação ou tem que ter isso formalizado em normas e condutas? Eu entendo assim, depende muito do segmento da empresa. Qual o segmento, né? No caso, claro que o ambiente corporativo, o ambiente executivo, exige já um padrão de conduta que não se deve nem, não se deve. Não é necessário nem mencionar, nem questionar. Agora, por exemplo, um call center. Sim. Né? O que é importante para a empresa, num profissional de call center? A competência dele de comunicação. Não é importante para a empresa se o profissional tem tatuagem ou piercing. Se ele está alinhado ou não. Se ele está alinhado ou não, né? É importante para uma empresa de call center ele ter uma competência de comunicação e de atingir os objetivos e de produzir. Então agora é muito ela falou até uma coisa importante, né, Kátia? Porque às vezes, gente, muitas empresas podem até pecar e perder ótimos profissionais por inserir uma conduta que não precisa, que não é necessária. Então a gente está falando aqui do que é necessário quando mas tem ramos que realmente não precisam. O que eu achei bacana que foi a postura que a Priscila colocou, achei isso interessante, porque às vezes a cor da unha, por exemplo, determina o estilo de pessoa que você é, mas muitas empresas inclusive não gostam, proíbem que você use o vermelho, cores mais fortes, querem aquelas cores nude. Me preocupa um pouquinho nesse assunto se nós em algum momento não estamos negligenciando um talento bacana, aquela pessoa que estudou, que se capacitou, que simplesmente pela maneira que ela se veste
Ou fala, Pri. Então, no caso, eu vou dar um exemplo como eu era supervisora de trade de um laboratório bacana. fitoterápico. Isso que eu vou Então, segmento. nesse segmento, elas faziam demonstração e degustação. Então, elas além de usarem o uniforme da empresa que devia estar impecável, cabelos limpos, unhas limpas, né? Tá. Isentas de esmaltes escuros, porque você está manipulando as coisas. Ah, entendi. Então, tem um motivo, Tem um né? motivo. O bom senso, segmento de alimentos. Tá. É o bom senso, bom segmento farmacêutico, químico. É bom senso. Isso. Exatamente. Tem que ter um bom senso. É necessário aquilo. Entendo. Só que né, pra a gente, eu assim, vejo muito que deve partir também do gestor de dar as diretrizes para o funcionário. Porque muitas vezes o funcionário ele não tem essa noção. Para ele está bem. Entendi. Mas o gestor ele tem essa, além dele influenciar através da própria conduta dele, porque ele é um líder e ele está ali Foi representando aquilo a que eu empresa. disse na abertura, né? Que é o por observação. Exato. Como meus colegas de trabalho se vestem, como o meu chefe se veste. Então, eu vou procurar... Agora imagina se o chefe, ele impõe uma forma, ele diz o que é certo E ele vai de e ele outro vai de jeito. outro jeito. Verdade. É difícil. Tem razão. né? E aí ele vai simplesmente olhar e dizer, é porque eu sou chefe? Não dá. Não. Né? Ele tem Ou- que passar o exemplo, né? Ou a empresa ter normas e regras de conduta, dependendo do segmento, área da saúde, área alimentícia, tem que ter. É uma coisa básica, é uma coisa assim, primordial. Verdade. Fundamental. E o gestor não obedecer essas regras de conduta. Né? Agora vamos- Infelizmente isso acontece. Acontece. Agora vamos dizer uma coisa, meninas. Nós falamos muito aqui, e até essa discussão surgiu por conta de tatuagem e piercing, porque a gente presenciou algumas cenas que foi bem assim interessante. Despertou na gente essa intenção da pauta. Poxa, até onde uma tatuagem, um piercing pode influenciar de fato numa contratação, no relacionamento que esse funcionário poderia ter com os outros dentro da empresa. Vocês acham que, como uma pessoa que sonha em ter uma tatuagem, é o jeitão dela, é a vibe dela, ela pode ter isso sem influenciar tanto no meio corporativo? Sem ferir, né? Sem ferir. Eu acho muito possível no mundo corporativo, né? Primeiro, eu havia comentado com a Priscila anteriormente que a vestimenta do mundo corporativo, ela é toda coberta. Ou quase toda. Ou deve ser. Deveria quase ser, toda. né? Deveria ser. Deveria ser. Então, é muito possível a camisa, por exemplo, uma camisa social. Uma camisa social não é nem elegante para o homem, principalmente uma camisa de manga curta. É verdade. Não é elegante. Faz parte do Não é dress code. considerado a camisa de manga curta uma camisa executiva. Então ela cobre os braços, ela cobre todo o tronco, né, calça comprida. Então eu não vejo por que não ter essa liberdade de expressão, né? Me surgiu algo agora, tá? Pode até ser bom. O público já me conhece, sabe que eu não ligo muito pra essas coisas. Pode ser que seja besteira ou não. Mas assim, será que os happy hours, né? Aquela sexta-feira que tá liberada pra você ir vestida como você quer. Será que não pode ser uma forma do gestor estar tentando entender aquele funcionário que talvez ele não conheça bem e neste dia ele fica observando e fala, ah, olha a cor que ele usa, olha a camisa que ele veste, olha a maneira como ele se comporta. Por isso que é importante que as pessoas sejam orientadas, né, quanto a isso. Porque até ela é observada o tempo inteiro, inclusive em eventos sociais da empresa. A extensão do É a trabalho. extensão do trabalho. Tá. Então, a maneira como ela se comporta, ela está sendo observada. O Então, tempo todo. o funcionário, ele deve prestar muita atenção em como ele se comporta, com bebidas alcoólicas, Ah, perfeito. com decotes. Sim, no caso muitas de festas moças. acontece isso, né? Da pessoa Né? falar assim, poxa, fulano, você bebeu ontem, Extravasou, hein? você Então, extravasou, Se então... você fere a sua imagem profissional. Entendi. Tudo faz parte. Se tá ligado ao trabalho, Tá. tudo faz parte. Entendi. Até se não for um happy hour, o indivíduo é convidado para uma festa na casa do gestor. Tá. O tempo todo é observado. Entendi. Você está revelando quem você é em todas as atitudes, principalmente nas redes sociais também. Exatamente. Independente verdade. ao seu Facebook, As redes sociais só seu- potencializam você está isso, sendo né? exatamente observado o tempo todo. Então, mas agora então a gente falando em comportamento, trouxe lá na cozinha pra gente experimentar. Olá meninas, hoje
estamos aqui apresentando a famosa Maria Bonita, mais conhecida como coxinha. Aqui vamos começar pelo molho, pernil, segundo abóbora, coentro e manteiga. Quando estiver bem quente, fervendo, vai a farinha de trigo. Esses aqui são ingredientes da massa. Aqui é o recheio. Primeiramente cebola, pimentão e tomate. Depois tiver refogado, vai o pernil. Quando o pernil estiver pronto, coentro, pronto, aí está preparado. Aí agora nós vamos para o preparo, já chamo vocês. Hoje essa receita vai estar boa, hein? Pela cara lá, vocês viram, né? Mas, bom, gente, a gente fala muitas vezes de mundo corporativo e aí parece empresona. E aqui, nós também falamos para empresas de pequeno porte, médio porte. Existe uma coisa que eu vejo muito, às vezes gera um pouco de desconfiança, empresa de entrega, e aí tem lá um motoboy. E motoboy geralmente é uma pessoa descolada, ele é pra frente, então ele gosta de usar um piercing, um alargador, né, na orelha, uma tatuagem. É importante que essa empresa tome esse cuidado também de não gerar uma descredibilidade, algum cliente mais criterioso, mais formal, que não goste lá de ver a tatuagem no braço. O que essa empresa pode fazer para minimizar isso? Utilizar os uniformes. Legal. Os uniformes é uma forma assim de facilitar e de resolver muitos problemas, né? Muitas questões. Além do profissional, do entregador, no caso, já está identificado na chegada, sem verbalizar nada, né? E o uniforme realmente em vários segmentos, em várias áreas, ajuda muito a empresa, independente do tamanho dela, se é micro, média ou grande empresa, né? Principalmente na área de atendimento e de serviço e de prestação de serviço. Muito legal. Eu tenho muitas amigas que dizem que não uniformizam porque se essa pessoa cometer alguma coisa que não é bacana fora da empresa, do caminho para casa, que isso pode respaldar na empresa. Você concorda, Priscila? No caso, com as minhas lideradas, elas tiravam o uniforme após sair do ponto de venda. Pode ser uma exigência, né? Elas podem tirar, porque para não, após a saída do ponto de venda, já não está mais dentro dos padrões. Agora só um case para vocês, pra gente estar falando aqui de empreendedorismo, né? Eu achei muito legal. Eu vi uma matéria uma vez sobre essa questão do uniforme. Um senhor que ele fazia pipoca, vocês já viram? Ele faz pipoca e ele quis deixar tudo muito diferente. O carrinho dele era o mais limpo, ele tinha todas as panelas brilhando ali. E ele também fazia o seguinte, ele fez vários jalecos brancos e cada um tinha o dia da semana, segunda, terça, quarta, escrito no jaleco, para dizer, eu troco todos os dias. Me inscrevi num curso de coaching de uma grande empresa. Quando eu cheguei, era setembro, eu tinha acabado de vir da praia, então eu tava queimada, tava com uma calça branca, uma sandalhona, uma camisa da cor da sua, assim. E quando eu cheguei, né, todos os inscritos eram marrom preto, marrom preto, marrom preto bege, marrom preto, e eu falei, o que eu vou fazer aqui? E era um treinamento de coaching, tava lançando coaching no Brasil, e eu falei assim, será que esse treinamento foi feito para mim? Será que esse tema cabe? Né? Será que eu vou aprender alguma coisa? Será? Depois, claro, a gente conheceu todo mundo e realmente, assim, não sofri nenhum tipo de bullying. O que eu tô contando é que foi mais uma intimidação minha diante daquele cenário, né, do que propriamente, imagine. Tenho grandes amigas que fizeram PSC comigo. O que eu quero dizer é que existem cores que são padrões para alguns tipos de empresa. No caso, o preto, geralmente identifica você como líder. As pessoas que lideram, elas geralmente usam preto ou marrom. Até no Japão é imperador, né? Quem usa o preto. Que legal. Então pode vir aí um pouco dessa filosofia também. Ela é mais formal, né? Uhum. E deixa a pessoa geralmente mais elegante. Agora, depende do segmento da empresa. Os uniformes, por exemplo, das minhas funcionárias eram verdes, porque a empresa era uma empresa fitoterápica, trabalhava nesse segmento. Então era verde o uniforme. Entendi. Agora o meu era preto. Então não é uma coisa segmentada, né? Não. Eu acho que a liberdade, a criatividade no caso do microempresário de pipoca. Né? Isso mesmo. A maioria, vamos dizer assim,
do prestador de serviço é aquele jaleco azul, não é? Verdade. Exatamente. Ele diferenciou, ele se fez destacou, branco ele foi e criativo. limpinho, né? Um dia por cada... Exatamente. Um jaleco por dia. Agora, gente, a gente sempre tem a mania de dizer que a primeira impressão é que fica, né? Realmente, às vezes, a gente acaba conhecendo uma pessoa e não vai com a cara, ou até não dá a devida importância que ela Verdade. tem pela aparência. Mas, posteriormente, se a gente tem a chance de conhecê-la, a gente muda a impressão. Ok. Mas, uma pessoa que está indo para uma entrevista e ela não vai ter a chance da segunda impressão, seria uma boa essa pessoa pesquisar um pouco sobre a filosofia da empresa antes dessa entrevista? É importantíssimo pesquisar tudo. Com certeza. Um candidato bem informado, ele jamais vai para uma entrevista sem se informar a empresa, pegar assim, o máximo de informações da empresa, desde a fundação do segmento, onde que ela atende, os objetivos atingidos, e tá na entrevista munida de todas essas informações. E para isso usa as redes, né, gente? E a gente tem acesso à informação hoje à mão, com a maior facilidade. Exatamente, redes sociais você encontra tudo. E para falar sobre isso, já que a gente tá falando disso, vamos saber o que a Simone Siqueira, o que ela tem para dizer pra gente no Papo Digital. Papo Digital começando agora com a minha querida Simone Siqueira, sempre muito conteúdo e informação pra vocês. Você viu o que a gente tá falando lá hoje? Sim. Divas no Divã, a gente trouxe um tema que muita gente às vezes fala assim, mas isso a gente já sabe como se portar, muitas vezes não. Dress Code. Qual que é a importância disso, de levar esse tipo de padrão aí do funcionário para o mundo digital também? Então, Manu, o que nós precisamos pensar é que o dress code, na verdade, é um código de vestimenta. E esse código, a empresa ela quer proporcionar ao cliente uma experiência que vá também junto com o seu pessoal, os seus colaboradores. Só que nas redes sociais também não pode ser diferente, porque não pode desconectar essa experiência. Então, de nada adianta você ter uma experiência maravilhosa com a empresa no mundo offline e, de repente, quando você vai para o mundo online, nas redes sociais, está totalmente desconectado, bem como a página de destino dessa empresa. Ela precisa estar totalmente de acordo com esses códigos. Ok, mas muita gente acha que uniforme e dress code é a mesma coisa. É a mesma coisa? Não, o dress code ele vai um pouco além. Ele é pensado em missão, visão e valores. E o objetivo é criar uma harmonia, inclusive visual, que é aquela forma que você tem de se comunicar, de forma direta ou indireta, verbal ou não verbal. E a comunicação no visual seria uma comunicação não verbal, mas que ela acontece. Então vamos lá. A organização criou lá um padrão desse funcionário. Todos eles se vestem adequadamente, o cabelo pro mesmo lado, ninguém usa tatuagem nem piercing. Ok. Depois, esse funcionário que linka lá o nome da empresa ao perfil dele, posta uma foto mostrando uma tatuagem. Isso é sair totalmente desse padrão que a empresa criou? Então, se a empresa tem como dress code o não uso, ou pelo menos não visual, essa tatuagem, o ideal é que você mantenha uma postura dentro do que você tem acordado com a empresa, né? E tome cuidado para que a tatuagem aí não apareça no momento que não é para aparecer. Então, gente, é como a gente já disse aqui em outros programas, tá? Realmente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa coisa de o que a gente posta lá no perfil do Facebook. Às vezes a gente esquece, é gostoso, a comemoração com os amigos a gente quer postar, tomando aquela cerveja e tudo mais. Mas às vezes está muito fora do padrão do que a empresa, a organização espera do seu comportamento, não é isso? Exatamente, é comportamento. Comportamento é tudo e assim, está no mundo digital também. O que acontece offline, acontece online, é isso online, mesmo? exatamente. Então é isso. Agora, Simone, para te encontrar e fazer aquele curso presencial, dia 15 de agosto, num sabadão, ou seja, você não perde dia de trabalho não. É sábado, para alavancar os seus negócios na internet. Como é que faz? educaçãodigital.com/papo digital. Entra lá no link, tem todas as explicações do curso, que será presencial no sábado, dia 15 de agosto. E lá no site você vai entender melhor e dali consegue também comprar e garantir o seu ingresso. Tem inscrição lá, passa lá, ó, tá passando aqui o endereço. Abraço pra vocês, até a próxima. Até.
me contem uma coisa. Digamos que eu não me identifique muito com o uniforme da empresa, mas eu adoro trabalhar, adoro estar lá, mas eu não gosto muito daquela camisa que me dão. Eu posso colocar alguns acessórios, então, para pelo menos imprimir um pouquinho da minha identidade, ou também não vale? Da sua personalidade. Isso vai muito da gestão, claro, do empresário, né? Eu conheço empresários que permitem essa individualidade de cada um ter a sua personalidade. Eu tô vendo muita personalidade aqui nas apresentadoras, porque vocês estão com as camisas, vocês estão vestidas, posso uniformizar, Claro, né? claro. Mas você tá apresentando uma personalidade totalmente diferente da Manu, né? O colar, é verdade. Os anéis. É verdade. E eu acho isso fundamental para a vida estar ali presente em Pra como não ser um ambiente. personagem. Diferencial, né? Ser Agora robotizado. mais. Exatamente, não é um personagem, são pessoas de fato. Agora, o que você acha, Priscila, dá para inserir, para engajar um pouquinho o funcionário na hora de fazer o uniforme? Porque às vezes você poderia lá reunir sua equipe, perguntar, gente, a gente tem essas opções, qual vocês preferem, qual a cor nova que podemos usar, gola V ou gola careca, não seria uma boa É para bem evitar esse interessante. desconforto? As empresas faziam isso, a empresa que eu trabalhava fazia isso, eu perguntava para as meninas, né, o que elas achavam, nós levávamos vários tipos de modelos de uniforme e eram feitos sob medida para que elas se sentissem à vontade. Isso Porque é muito importante que elas se sintam à vontade também, em trabalhar com aquela roupa. Você sabe que no meu segmento, claro, que eu tenho o prazer de poder fazer isso, mas no Amazing em julho, por exemplo, são as crianças que escolhem a cor da camiseta que os funcionários, que os monitores vão usar em julho, e mais que isso, elas colocam frases atrás da camiseta, né, que elas gostariam de falar sobre o meu empreendimento. E é muito legal porque o funcionário, ele se sente homenageado com aquela cor, porque muitas vezes ele tem uma amizade com aquela criança, então ele tenta, olha, pede aquela cor que o tio não tem ainda, né? É muito interessante isso, porque você engaja o colaborador e todo mundo trabalha mais feliz, porque, gente, deve ser muito difícil você estar vestida de uma forma que você não gosta, né? Você sair de casa e falar, muito meu difícil, Deus, é muito difícil e o que a gente vê é mais ainda, né? A gente vê pessoas que falam assim, poxa, esqueci, não trouxe a camiseta. As pessoas começam a dizer que esqueceu. Desculpa, Aí o né? empresário permanece com o uniforme na empresa. Exatamente. Aí começa a brigar com o funcionário. Ele vai brigar e dizer, não esqueça, porque senão você vai voltar pra casa. E começa uma briga entre os dois, simplesmente porque não escolheu o seu modelo da camiseta. Não, e a empresa perde, né? Porque se o funcionário voltar, Exatamente. né? Eu O acho cliente que perde. tudo é um engajamento entre Verdade. funcionário e empregador. Tá. Se você for engajado, se você tiver uma equipe que veste a camisa da empresa e compra a sua ideia, você vai ter liderados e você vai ter um bom resultado ali no final. Opa. Porque tudo o que nós queremos é isso, é Verdade. alcançar os objetivos Verdade. finais. Então, eu acho que a equipe é isso, trabalha uniforme, né? Muito Uniformemente. legal. Então, Quem será que a Lúcia Otero, do nosso Papuim, tem para falar sobre tudo isso que a gente conversou aqui, que nada mais é do que comportamento? Vamos lá ver? Papuim, pessoal. Olá, Kátia. Oi. O que você está fazendo? Ai, tô produzindo, menina. Você acredita que me puseram branco? Eu não nasci pra usar branco. Mas É verdade. como? Não gosto. Existe isso? Da gente se sentir despersonalizada quando usa uma cor que não gosta? É verdade, pode acontecer sim. Sabe por quê? Nós nos identificamos às vezes mais com algumas cores. Mas veja, você está de branco, eu estou de preto. Olha que coisa. Então, são as cores neutras. Ah. Estas cores combinam com tudo. Basta você colocar um lindo acessório. Verdade. Tô de olho no seu já. Oh, que bom! E armar um grande sorriso. Mas, muitas vezes, a gente também é colocado para se vestir desta forma de acordo com o ambiente onde nós estamos, não é, Kátia? Isso é válido, Lúcia? Conta pra mim assim, vamos supor, você trabalha numa empresa super tradicional, mas você não é tradicional. Certo. Tem como ter um meio termo, conversar com essa empresa e falar assim, olha, eu não quero tanto usar cor neutras, eu preciso de uma cor mais forte para me sair melhor no meu trabalho. Você acha que isso existe ou eu tô divagando aqui? Não, existe. É lógico que tudo é uma questão de conversa, alinhamento Tá. e verificar o segmento.
Por exemplo, na área bancária, Tá. não é viável uma pessoa que ela tem um estilo diferente. Entendi. Porque ela não vai passar a credibilidade necessária que uma instituição financeira precisa, não é? Entendo. Então, a imagem pessoal também está falando da imagem da empresa. Por isso que nós temos os cuidados com as redes sociais, não é? O que eu divulgo da minha vida pessoal também pode impactar na minha vida profissional, certo? Certo. Aí vamos falar um pouquinho mais de comportamento, que esse é mais incisivo. Tatuagem. Eu vivo falando para os meus filhos, não é preconceito, é orientação. Não faça ainda, espera um pouco, tenha certeza do que você vai tatuar, é irreversível. Mas assim, o piercing, por exemplo, um cabelo colorido, eu nunca fui de pegar muito no pé. Tá. Mas falando do meio corporativo, você está numa Certo. empresa, vai usar tatuagem, piercing à mostra, você acha que isso hoje já está normal ou ainda não? Depende, mais uma vez, do segmento, Kátia. Tá. Nós sabemos que nós vivemos um momento da diversidade e da inclusão. Então não se pode fazer acepção, nem Tá. por cor, nem por gênero Verdade. e nem por imagem. Só que algumas empresas podem estabelecer o seu dress code, ou sua forma de vestimento, um código de vestimenta para aquele ambiente. Agora, se a pessoa tem uma tatuagem, ou ela tem um piercing e ela quer entrar naquela empresa, Tá. ela tem que, por exemplo, no dia da entrevista, procurar aliviar essa impressão. Esconder, por exemplo, sobre uma camisa de manga, tirar o piercing no dia da entrevista para saber se naquela empresa ela vai ser bem aceita do Entendo. jeito que ela é. E aí, digamos, foi lá na empresa, fez a entrevista, tirou o piercing e escondeu a tatu. Tá. Mas na hora de assinar a contratação propriamente dito, ela lê nas normas da empresa que a empresa não aceita esse tipo de comportamento. Bacana. O que ela deve fazer? Abrir mão do emprego ou abrir mão da tatuagem, do piercing? Como vai ser? O que vai ser mais importante para ela, Tá. não é? Então aí é uma questão de prioridade. Tudo pode ser negociado. Dependendo da empresa, o líder é o líder mais flexível. Ele pode entender que a capacidade intelectual daquela pessoa ser contratada está acima daquela tatuagem ou daquele piercing. Nossa, você falou uma coisa interessante agora. Capacidade intelectual. Será que as pessoas já não medem a sua capacidade intelectual pela forma de como você se comporta? Ou seja, já ouvi várias vezes pessoas me falarem que o fato de eu sorrir demais me descredencia para instruir alguns treinamentos que necessitariam de uma pessoa mais séria. Isso pode acontecer, então? Pode, Kátia. Lamentavelmente pode. Por Tá. quê? A sociedade, ela determina alguns padrões. Entendi. Então, para as situações mais sérias, perfis mais sérios. Tá. Para situações mais divertidas, perfis mais divertidos. Por exemplo, você não pode pegar um palestrante motivacional que seja um sisudo, Claro. que não tenha alegria. Verdade. Assim como também você não pode levar para uma área de marketing Ou uma financeira, pessoa, né, que não tem aquele perfil, o marketing mais livre, as propagandas, as agências de propaganda e publicidade, elas aceitam essas pessoas. Já uma área financeira, ela quer uma pessoa mais enquadrada dentro do padrão de seriedade do negócio, não é? Então é uma questão de adequação e adaptação. Agora uma curiosidade. Acabou de me surgir aqui. Ai, fala, Kátia. Vamos lá. Eu Então amo. quer dizer, será que o fato de você se vestir mais colorida, mais cheia de acessórios, de sorrir mais, te dá mais habilidade para ter criatividade e inovação? E aquela pessoa que de repente usa um terno e gravata e ela é mais sisuda, ela tem mais dificuldade em ser criativa e inovadora? Kátia, é muito ruim nós... Estigmatizados, né? Exato. Não, entendi. Você já pensou a gente dizer que todo mundo que usa bege é bege, né? Não é. Tá. Eu acho que as pessoas se adequam. Às vezes a pessoa é super criativa fora daquele ambiente. Ah, que Agora, em bacana. contrapartida, é lógico que você pode expressar pelo seu corpo, pelo seu jeito de vestir, pelas suas escolhas, a sua criatividade, até uma postura, um propósito, uma causa. Que Não é? legal isso. Você pode usar as suas Lúcia. roupas para defender uma causa. Ou seja, você pode causar, né? Falar, agora eu vou naquele lugar, vou vestida daquele jeito porque eu quero causar ao que eu chegar. Existe isso? Existe. E é muito bem-vindo. E funciona? Funciona. E como funciona, não é verdade? Que legal. Agora, o que é importante é sempre lembrarmos, a nossa imagem, ela está atrelada à nossa credibilidade. Então, alguns cuidados sempre deverão ser tomados. Qual o ambiente onde você vai? O ambiente dita as regras. Então, use de bom senso, não é?
E seja você, não perca a sua naturalidade. Apenas procure fazer um enquadramento do local para onde você vai. E você sempre será bem aceito se você for uma boa pessoa, tiver um lindo sorriso, porque essa é a melhor vestimenta que uma pessoa pode ter. Agora, Lúcia, conta pra gente, fica escondendo ouro não, viu? Eu sei que você tem um treinamento presencial, gente, adoro treinamento presencial, já falei isso, canso de falar. Você fala de dress code nesse treinamento? Falamos também, Kátia. Que mais você fala? Conta Nossa, tudo. é tudo de bom nesse treinamento. O treinamento chama-se MEC, Mulheres Empreendedoras no Comando. Opa. E nós vamos empoderar essas mulheres não só de glamour, mas com ferramentas de gestão, comportamentos de liderança e falar sem de vestimenta, por que não? Porque não basta ser, você tem que parecer. Opa, se você quer legal. ser uma empreendedora, uma dona de negócio, você tem que ter a postura e o visual de uma dona de negócio. Que bacana, quanto conteúdo, Lúcia. E conta pra gente, pras meninas que estão assistindo, quando vai ser? Muito bem. O treinamento será no dia 1º de agosto, Nossa, aqui em São pertinho. Paulo, bem pertinho. Tá. E nós teremos no módulo assuntos comportamentais, ferramentas de gestão e vamos falar também sobre vestimenta. E é importante que você busque mais informações comigo. Escreva para mim, lucia.treinamentocorporativo@gmail.com ou na página do Face, MEC, Mulheres Empreendedoras no Comando. Tá com você a Patrícia Duarte. E o Reginaldo André. Jura? Que legal, os dois gracinhas já vieram aqui no quadro. E pessoal, apesar de não ser o quadro Agora Indica, o Agora Indica mesmo. Obrigada, Kátia. Ótimas dicas, Lúcia Otero, arrasa. Sempre arrasa. Bom, gente, seguinte, vocês viram que na abertura eu citei que agora em junho, mês passado, uma consultoria ela fez uma pesquisa com 19 países, entre eles Brasil. E eles entrevistaram diretores, foram 1.775 diretores, onde eles perguntavam com qual frequência eles viam funcionários se vestirem de forma imprópria. No mundo, a nível mundo, a resposta foi a seguinte: 9% disseram, eu vejo com frequência que é impróprio. Uhum. 24% disseram com certa frequência eu vejo de forma imprópria os funcionários. Agora, no Brasil, chamou a atenção que 54% coisa, né? dos diretores disseram com certa frequência. Então isso não é preocupante porque a sociedade parece que aceitou normal. Tatuagem, piercing, unhas, cabelo roxo. Agora, os diretores ainda têm essa preocupação com medo da visão do cliente. Tem essa preocupação ainda inserida? Sim, com a imagem da empresa, né? Por exemplo, eu tenho um cliente no segmento de segurança, onde tem agentes de segurança masculino e agentes de segurança feminino. E eu tenho prestado consultoria para essa empresa porque os agentes masculinos, eles recebem uma verba para comprar terno, são agentes executivos. Tá. Então eles trabalham de terno. E muitas vezes eles não compram o terno adequado para eles, ou o terno é maior ou é menor, enfim, as cores e tudo mais. Eles estão enfrentando um problema hoje com as mulheres agentes de segurança, que são uniformizadas, um uniforme super elegante, porém elas não se automaquiam de uma forma adequada. Então eu estou fechando com eles, inclusive nós vamos fornecer o kit de maquiagem, porque elas estão com o sapato, o uniforme perfeito, mas a maquiagem totalmente inapropriada. Ive, né? Que coisa, a gente nunca imaginava. Eu lembrei desse Barato. caso. E aí você vê, né? O uniforme tá pronto, tá ok, Perfeito, mas ele enxerga impecável. como impróprio. A maquiagem. A maquiagem, ela deve ser o mais nude possível, né? O mais discreto também, porque você não pode estar chamando tanta atenção para si mesmo. Principalmente se você está se reportando ao consumidor, ao cliente final. E rosto lavado é considerado inapropriado. Exatamente. Preguiça, eu acho, né? Acordou atrasado? O rosto não lavado. sei. Acordei atrasado, não deu tempo de fazer a maquiagem. Agora vamos lá. A cabeça do consumidor, porque a gente está falando aqui do que o empresário deve fazer, como ele deve se comportar, mas claro que o assunto tatuagem e piercing, que foi o que nos inspirou a fazer esse programa, e é que isso que eu queria entender, será que por um acaso, que vamos nós como consumidoras, né? Será que em algum momento, se você vai contratar um serviço, dependendo do segmento, e você vê que a pessoa que te atendeu ali tá tatuado, ou tá com um alargador um pouco maior do que, né, um cabelo colorido. Gente, o Neymar sofreu isso, hein? Barcelona contratou e disse, esse tipo de cabelo conosco, não. Né? Será que nós, às vezes, também
não pensamos, acho que eu não vou contratar essa empresa porque essa pessoa de repente veio aqui me visitar, ou tá com uma tatuagem, ou tá com piercing. Vocês têm algum tipo de segmento que incomode vocês? Um alargador desse tamanho no médico, eu ia falar, meu Deus, será que ele fez especialização em algum país da África, por isso, né? Sei lá. Eu entendo sim, que deve se ter essa preocupação com o consumidor, com o cliente. No caso, você mencionou um médico, né? O médico é saúde, né? Ele é um agente, né, de resolver problemas nessa área. Então, é importante sim ele estar limpo, se ele gosta de um alargador ou de um piercing, eu acho que não custa nada ele guardar ali, né? E no momento dele, quando ele não estiver atuando, ou um enfermeiro, né? Ou seja, qual segmento da saúde. Advogados, né? Exatamente. Eu tenho um incômodo grande na área de alimentação. E aí com unhas. A exigência da vigilância sanitária, porque eu atuo também nessa área de bistrô e cafeteria, é exigido isso. As unhas limpas, não e tem cortadas. Cortadas, cabelo preso, a gente sabe. com proteção no cabelo, né? Então, é um bom senso. O que você tá preparando aí pra nós? Essa é a massa depois que tá pronta. Pegou a abóbora, pernil, molho e o trigo. Aí o ponto é esse aqui, ó. Deixa bem ligado. Agora vamos fazer. Aí fica desse formato aqui, ó. Não esqueça que tem que passar na farinha de rosca. Vou ali fritar, já chamando vocês para experimentar. Agora, meninas, Ivina, precisamos aqui, para quem assistiu o programa, gostou, quer mudar tudo lá na empresa, realmente fazer uma padronização, o pessoal ser bem visto, qual a dica que você dá? Buscar uma consultoria de excelência, séria, para estar orientando passo a passo. Para não investir de forma errada, né? Não investir nem ficar adivinhando, né? Nem adivinhar. Nem ficar adivinhando. Buscar informação, buscar uma consultoria de excelência, atualizada, vale a pena, é investimento para a empresa. E você, Priscila? O que você diz aí para a mulherada que está assistindo? Isso, é se preocupar com isso, né? Em primeiro lugar, também as empresas contratarem um consultor ou fazerem parcerias. No caso, eu também faço parcerias com empresas, porque eu também represento uma indústria de cosméticos e dou dicas de makes profissional, né? E acho que a mulher ela tem que se preocupar sim, no caso da aparência dela, e para que ela passe uma imagem positiva, porque na verdade isso é um marketing pessoal. Verdade. Nós somos, na verdade, nós quando estamos na rua, estamos numa vitrine expostos. Né? Nós somos a nossa própria propaganda. Né? Então nós devemos investir nisso de uma maneira correta. Então, tantas dicas, né? Para onde a gente vai agora? Vamos lá para Agora Indica? Tem algo bacanérrimo hoje. O Agora Indica de hoje tem uma dica fantástica. E eu posso dizer porque eu assisti. Minha sócia Manu Marise, que todo mundo conhece, quando recebeu o CNPJ da empresa dela, gente, ela chorava. Sabe por quê? Porque é mesmo sensação de sonho realizado. Então você que tá aí, que não tem um CNPJ, que quer ter essa sensação de transformar em mensurável, né, em tocar naquilo que talvez seja o primeiro passo para o futuro da sua vida, Point Assessoria Contábil. Eles têm todas as ferramentas para que torne a sua empresa existente no mercado. Isso vai te abrir portas para você fechar melhores negócios, para você atender melhor os clientes, para você estar de bem com a vida com relação ao governo. Faz toda a diferença na sua vida. Quando a gente indica, a gente pensa de verdade aqui no que pode melhorar a tua empresa e a tua carreira empresária no mercado de hoje. Point Assessoria Contábil. Todos os contatos estão aqui embaixo. Não esqueça, não tenha medo. Vai lá, liga, contrate-os e você vai ver que ser formal
vai te dar uma outra dimensão empresária. Papo pra ontem, agora é a hora do quadro que tem ferramenta de coach para você saber mais como fazer todo esse planejamento aí na sua empresa. Olá meninas, começando mais um Papo pra ontem com a minha queridíssima Patrícia Andrade aqui, segundo programa que ela tá com a gente, mas eu recebi muitos elogios, gente. Pessoal mandando muito lá no Facebook, todas as redes nossas recebendo que gostaram muito das dicas, tá vendo? Que bacana, estamos aqui para isso. Isso é muito bom. E hoje nosso tema do Divas no Divã, dress code. Será que realmente é ético algumas coisas como piercing, tatuagem no mundo corporativo? O que você trouxe pra gente hoje pra pessoa se planejar, se preparar, se ela gosta de tudo isso e também quer atuar no mundo corporativo? Muito bem. Manu, hoje eu trouxe aqui para o quadro a ferramenta mais poderosa de coaching que eu tenho na minha malinha. Uau! Tá? Vamos aprender. Isso, e essa ferramenta ela é bacana porque nós vamos aplicar aqui hoje para essa situação, mas ela pode ser aplicada em qualquer situação que você tenha que tomar uma decisão a respeito. Então, vocês vão entender como funciona a ferramenta. Quando tiverem dúvida em alguma situação, vocês podem voltar. Perfeito. E essa ferramenta, ela funciona por meio de 4 perguntas, tá? Então vamos imaginar uma situação que é essa que a Manu trouxe aqui. Ter tatuagem, usar uma tatuagem ou fazer uma tatuagem, qual é o impacto numa carreira? Exatamente, tem que pensar. Então a gente vai colocar este tema para o qual nós vamos fazer as perguntas. Ter uma tatuagem. E a primeira pergunta... Isso é a pergunta. Esse é o tema. Esse é o tema. Ter uma tatuagem. Ok. Estamos falando sobre você querer ousar, fazer uma aposta em algo que não é o comum para aquele ambiente. Vamos eleger a tatuagem como sendo o exemplo aqui hoje, né? Então o tema é ter tatuagem e a primeira pergunta que eu faço é: o que você ganha com isso? Não precisa ser você. Não, mas vamos supor, você é uma pessoa. Eu também gostaria de fazer uma tatuagem, ainda não fiz, justamente por pensar muito, né? A gente fica sempre Vamos ver se a gente resolve a dúvida da Manu agora. Lá. O que você ganha fazendo uma tatuagem, Manu? Bom, eu acho que eu ganharia a parte do ego mesmo, de levantar a estima, porque eu acho bonito, acho que ficaria bonito. Eu acho que eu ganharia elogios das pessoas. Acho que eu ganharia... Acho que só. Eu acho que é mais pela parte estética mesmo que eu gostaria de fazer. Autoestima. E até pra eternizar também certas coisas. Porque quando você coloca, por exemplo, o nome... Se eu colocar João Pedro, o nome do meu filho, eu vou estar eternizando, né? Então tem uma questão sentimental. Então estamos falando de alguns ganhos. Estética, autoestima, um valor sentimental de eternizar uma relação. Exato. Muito bacana. A segunda pergunta que eu te faço é: o que você perde se você não fizer isso? E você não pode negar o que você falou antes, tá? O que você vai perder se você não fizer uma tatuagem? Eu acho que eu vou perder a chance de ter um sonho realizado, porque eu gostaria muito, né? Acho que eu vou perder a chance de poder chegar e dizer: olha, filho, agora eu vou estar aqui mais pertinho da mamãe ainda, porque eu gostaria de fazer o nome dele. Então acho que é mais isso mesmo, perder a oportunidade de querer realizar um sonho. Muito bom. Agora, é importante que você faça esse exercício por escrito, porque você vai ter que sempre voltar a essas questões, tá? Nós estamos fazendo aqui num exemplo, mas você vai fazer por escrito. Tá. A terceira pergunta, ela começa a ficar mais complicada. Tá? E agora deu medo. A terceira pergunta é a seguinte: o que você perde se fizer a tatuagem? Olha, eu acho que eu vou perder. Eu acho que credibilidade no mercado de trabalho, no mundo corporativo em si, e perderia um pouco assim da amizade da minha mãe. Que ela não quer de jeito nenhum. Isso é muito importante.
Sua mãe não ia gostar Não, se você fizesse jamais, uma tatuagem. jamais. E olha só, essa pergunta agora que eu vou fazer é a mais difícil de todas. O que você ganha se você não fizer isso? Essa pergunta é difícil, hein? O que eu ganho é uma consciência de ter mantido os valores fundamentais familiares e vou ganhar também que eu não vou ter nenhuma adversidade no mundo corporativo. A gente não vai encontrar barreiras, talvez, que possam impedir de realizar algum objetivo por conta de alguma pessoa que possa não gostar, né? Eu acrescentaria como uma possibilidade da tatuagem que você ganha a integridade da sua pele. Exato, integridade. Porque a tatuagem ela é permanente em princípio, Exato. né? A gente sabe que tem técnicas para tirar, mas que são difíceis. Então você ganha também, se não fizer, você tem o seu corpo disponível, né, para qualquer situação. Veja só, gente, o que é que nós falamos aqui? Quando nós falamos sobre as duas primeiras questões, que é o que você ganha com isso que você quer fazer e o que você perde se você não fizer, nós estamos falando de motivadores. São as coisas que te motivam a tomar aquela atitude. Uma é o motivador pelo prazer, é o que você ganha. Outro é o motivador pela perda, aquilo que vai doer se você não fizer. Só que a chave da questão está nas duas outras questões. Elas são os sabotadores. São as coisas que impedem você de tomar aquela atitude. O sabotador pela perda, aquilo que você vai perder, e o sabotador pelo prazer, aquelas coisas que você ganha em não fazer. Então, essa é a grande questão. E vejam que nesse exercício que nós fizemos, a Manu trouxe a visão dela sobre o tema. Cada um tem um modelo mental diferente. Então, quando você fizer esse exercício, não vão ser os mesmos motivos que a Manu deu que vão estar nem no seu papel. Nem motivadores e nem os sabotadores, né? Serão Veja outros. que o sabotador da Manu tem muito a ver com os valores familiares que ela tem. Se a pessoa não tem esse tipo de valor, esse sabotador não vai aparecer. Não existe. Por isso que o coaching ele é um processo muito individual. Embora a ferramenta seja genérica, o resultado depende exatamente da experiência da pessoa. Da experiência, da forma de agir, do comportamento. E agora, Manu, eu vou para a questão final. Bora. Porque agora que a gente vai resolver esse dilema. O que fazer para minimizar as perdas e manter os ganhos? O que fazer? Então, quais eram os ganhos? Vocês lembram os ganhos? Autoestima, autoconfiança, registrar uma questão emocional, Exato. receber elogios, realizar um sonho. E as perdas? Ter uma questão familiar importante, diminuir as suas oportunidades de trabalho, porque Exato. pode ter pessoas que não vão aceitar. Qual é a solução que integra essas duas coisas para que você tenha os ganhos do que você quer, mas minimize as perdas de ter? E você já deu uma dica no começo. Olha, eu acho que eu posso fazer ela mais escondida e aí não teria tanto impacto assim na perda do caso profissional. E aí eu acho também que eu poderia conversar melhor com a mamãe e falar pra ela, mãe, não tem nada a ver e tudo mais. E aí essa questão também dos valores fica um pouco mais ameno, né? Ter uma aceitação melhor dela, talvez. E eu diria que talvez você possa trazer sua mãe para participar do processo. Como? Então, ela vai te ajudar a escolher Ah, que legal. a forma da tatuagem, Onde vão ser. Ela vai entender melhor que isso tem um valor emocional importante da ligação sua com o seu filho. E ela pode até virar uma defensora desta aliança, porque aliança é um termo muito importante dentro da religião. Exatamente. Né? Deus fez uma aliança, não foi? Foi. Então, isso também é uma aliança, do mesmo jeito que é um anel uma aliança. Ele é um símbolo. Ela pode entender que isso é um símbolo e é cabível dentro da crença dela. Então, dessa forma, você consegue uma solução em que você vai ter a sua autoestima
aumentada, vai realizar este sonho eternizar e vai preservar as outras questões, sendo mais discreta e não fechando o seu círculo de trabalho e incluindo a sua mãe na solução para não ter este problema. Olha que legal, gente, quanta coisa boa, Paty. Essa ferramenta você usa em qualquer situação que você tenha que tomar uma decisão. Hoje a gente falou aqui de tatuagem, mas você pode colocar qualquer outro objetivo, tá? E fazer essas perguntas. Se você quer tomar uma decisão importante, faça essas perguntas, tá passando aí e realmente você vai anotar, pega a caneta, anota ou entra na nossa fanpage, agora que são a nossa oficial, que a gente vai colocar lá também. Onde te acha, Paty? YBR Coaching, é só colocar no Google, você vai me achar no site, na internet, no Facebook e no YouTube. YBR. Patrícia Andrade, sempre com ótimas dicas. Até a próxima, Paty. Meninas, o que eu mais gosto é falar de negócio. Então é a hora que chegou, elas por elas. Não tô aqui para falar de negócio. Bom, na verdade a gente está tendo um grande reconhecimento aqui hoje, tá? É a nossa festa de premiação, nós ganhamos o selo Quality como uma empresa que realmente contribui para o desenvolvimento do país no setor de empreendedorismo. Agora que são elas, após 9 meses, recebendo essa grande conquista. Eu costumo dizer para as pessoas, quando elas recebem um prêmio, que sim, que elas mereceram. Ninguém ganha um prêmio se não mereceu. Muito difícil isso, porque um selo de qualidade, ele depende e demanda que muita gente vote e que muita gente pense a respeito antes de presenteá-lo para alguém. Claro que eu gostaria de agradecer primeiro a minha sócia Manu, a minha equipe de produção, Mantovani Mídia, que se não fosse essa equipe de produção, meus filhos, meu marido, minha família, a família da Manu, todo mundo está envolvido com isso. E em segundo plano, lógico, sem dúvida nenhuma, as meninas dos movimentos femininos que sempre estão conosco, que nos apoiam em muitos dos nossos projetos e que nos deixam apoiá-las, que abrem as portas para que nós também possamos apoiá-las nos movimentos e nos eventos que elas criam. O que nós queremos deixar aqui, e não é à toa que recebemos esse selo hoje, é que para o crescimento das empresas, onde as empresárias precisam se unir, só se abrirmos as portas, tanto do coração, como da mente, como da alma, para que nós possamos sim trabalhar juntas, e isso é gratificante e resulta nisso aqui que a gente viu, né, Manu? Exatamente, e além das parcerias que nós temos com as meninas, que não tem nem palavras para agradecer, o tanto que elas são presentes no Agora Que São Elas. Agora Que São Elas é uma imprensa, para quem não entendeu ainda, e quer muito levar adiante esses movimentos empreendedores. Então, qualquer que seja o movimento, de qualquer lugar do país, vocês têm as portas abertas no Agora Que São Elas. E além disso, quero agradecer ao Grupo Mirante Imobiliárias, quero agradecer também a vários parceiros do Homens em Bolas, que sempre patrocinam os nossos projetos. Então, realmente, empresas parceiras, Comunique 360, Mantovani Mídia, de novo, agradeço aqui, e estão com a gente no projeto que permite que possamos caminhar. É isso aí, pessoal. Esse prêmio, ó, pega aí, Manu, de todas nós, viu?
Podem aplaudir, vocês fazem parte disso também. Muito obrigada. Ah, que pena, tá acabando. Meninas, eu adorei. Agora conta pra gente, porque eu tenho certeza que lá em casa todo mundo também gostou. Como que a gente te acha, Priscila? Bom, eu estou no Face, Tá. né? Pode me seguir no Instagram também. Meu nome é Priscila Molino, que vai estar editado depois. E eu faço palestras, dou consultoria sobre imagem profissional Que legal. e beleza. E trabalho com uma empresa como consultora independente também. Então, eu linko as duas coisas, dando dicas de makes, de dress code, de comportamento, tudo isso. Bem bacana. Tá? Muito legal. Ivna, onde te acha? Eu fiquei sabendo que você trabalha com duas coisas aí. Conta pra gente. É verdade. Eu tenho o Face, Ivna Muniz, presto consultoria na área comportamental, ministro palestras, ministro coaching, sou de Santo André, Bairro Jardim, tenho também uma cafeteria, chama Ivna Café e Bistrô, na Avenida Padre Manuel da Vamos lá, Nóbrega. tomou o Sem cafezinho. dúvida. Todas estão convidadas. Bacana. E Ivna Muniz, tanto no Google quanto no Face, eu estou à disposição e agradeço muito a participação. Adorei participar aqui com Que você. legal. Gostei Esse bate-papo. muito. Que bom, nós também muito adoramos. gostoso Gostei trabalhar muito. com você. Nós também aqui, adoramos. Esse bate-papo bem gostoso. E agora nós vamos convidá-las para cozinha. O cheiro tá, ó, uma delícia. Olá, nossa receita de hoje, estamos aqui com o Romário, mestre da cozinha do Nação Nordestina. Vocês conheceram o Nação, meninos da Kilt no último programa, não é verdade? Espaço lindo, lugar sensacional, melhor não tem pra tomar uma cerveja gelada. Até que a gente voltou, né? Voltamos, todo final de semana estamos por aí pra tomar uma cervejinha gelada e comer comida boa. Mas